aprender uma receita, nada melhor que colocar a mão na massa. Foi isso que o Érico fez. Ele foi ver como se prepara 2 tipos de pães de fermentação natural, numa padaria que preza pela fabricação artesanal e produtos orgânicos. Gosta de pão? Olha só. Há 6.000 anos, o ato de fermentar o trigo transformou a história da humanidade. Surgiu aí o alimento mais consumido do mundo, o pão. E o pão sempre teve no DNA da Casa Tavares. Chefe Ivan Abrão, por que o pão assim? Por que essa paixão desde o começo? O pão é um alimento ancestral, né? Desde o começo de tudo, a gente se alimenta com pão. Então, ele é a base do nosso trabalho, sempre foi. A gente sempre fez o pão aqui no Tavares, sempre, desde o início do restaurante. Mas agora a gente se especializou, usa outras técnicas francesas, o levain que a gente faz aqui, fermentação natural, lenta, em baixa temperatura. Mas calma, antes de explicar isso tudo, eu queria entender, porque você é um gaúcho que veio para São Paulo, abriu um restaurante e normalmente ou o cara abre uma padaria e trabalha com panificação, ou ele vai para a gastronomia grossa mesmo, aquela rude. E aí o pão, de repente, começou com 2, mas agora tem quantos? 14, 12, 10? São 12 pães, 12 tipos de pães com farinha e tal, e aí tem os folhados, né? Croissant, pão chocolate, pastel de Belém e tal. Então, a gente tem na padaria entre 15 e 17 itens que são feitos diariamente aqui. E olha só que interessante, a gente parou aqui, fez uma mesa, tem 6 pães diferentes. O cheiro é uma coisa impressionante. Tudo sai do mesmo fermento? Tudo sai dessa base do levain? O levain é uma base, são uns bichinhos que ficam ali, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples. Eles são a base de todos os pães, em maior ou menor quantidade. Que serve para quebrar a molécula do trigo, né? O levain, o fermento, ele gera uma reação química dentro do pão que transforma ali o resultado dessa reação. É álcool e gás carbônico. O álcool evapora no forno, o gás carbônico faz aquelas bolhas no pão e o pão cresce. Leveza e esse creque assim, ó. Olha que maravilha. Essa é uma focaccia aqui, né? Isso aqui é um fugacê de azeitonas e orégano. Gente, tudo feito aqui, tudo fresquinho. É maravilhoso. Tem como fazer em casa? Você pode dar uma dica pra gente? Posso. A gente vai fazer uma receita aqui do pão de grãos, pão de centeio com grãos e o pão de centeio. Então vamos botar a mão na massa porque comendo já tô, né? Aqui a gente tem os nossos ingredientes para a receita de hoje. A farinha T65 da Bagatelle, que pode ser substituída por uma 00, que você vai encontrar em algum supermercado que venda farinhas importadas. A farinha de centeio, o levain, a água dividida em 2 porções, porque ela tem 2 hidratações durante a feitura da massa, o fermento, um pouco e sal. Bom, gente, o nosso próximo passo agora é para quem tem uma batedeira, vamos pôr os ingredientes secos na batedeira, a água da primeira hidratação e depois da segunda. Se for na mão, eu vou mostrar como a gente vai sovar o pão na mão. Depois de todos os ingredientes, por último, o sal. E finalmente, antes de ligar a máquina e começar a bater, a primeira porção de água. A massa, depois de 20 minutos batendo, ela passa por uma segunda hidratação, com aquela quantidade menor de água que está na receita. Só pôr a água ali e deixar bater por mais alguns minutos, até a massa ficar com a rede de glúten formada. E quando que a gente sabe que a massa está pronta? Quando o ponto de véu, a gente atinge o ponto de véu, que é isso que o Beto está mostrando aqui. Bom, gente, a massa que ficou pronta ontem, a gente pôs na geladeira. E é essa massa que está aqui. Vocês vão fazer a mesma coisa em casa. Vocês vão ter a massa pronta no dia seguinte. Aí a gente vai fazer uma variação dela com grãos. Então vai ser a massa pronta aqui, que é a massa de centeio, e a massa de centeio com grãos. A gente vai fazer uma seleção de 5 grãos, gergelim branco e preto, linhaça, quinoa, e aí vamos misturar na massa, tendo esse resultado aqui. A gente hoje vai fazer 2 formatos. Um filão com meio quilo, 500 gramas aqui, e um formato campanha, que a gente já vai mostrar com 400 gramas com a massa de centeio.
O nosso pão bolhado, que a gente vai formatar agora um filão, tiramos um pouco do ar dele, vira, estica. Agora isso aqui fica fermentando mais uns 30 minutos, 20, 30 minutos e a gente assa ele. Depois que os pães passaram pela segunda fermentação, eles vão para o forno. Primeiro eu vou pôr o filão, vou fazer 3 cortes nele, em cima, e vou pôr no forno. Depois esse vai direto, o campanha vai direto, sem corte. Olha a cara que ele ficou. Vou ver se eu consigo o barulhinho. Esse barulhinho mostra bem a qualidade do pão, né? É verdade. Fumacinha e essas bolhas de ar, né? Bom que esses pães dá pra botar desde o café da manhã até no jantar, tá na mesa, né? Exatamente. E ele mesmo 2, 3 dias depois, você só volta com ele um pouquinho pro forno e ele fica como se tivesse saído do forno na hora. Nossa, excelente ideia. Dá pra fazer em casa, né? Dá pra fazer em casa, sem problema nenhum. Como a gente mostrou aqui hoje para vocês. Só lembrando que aqui no Tavares a gente também tem um curso chamado Pão Sem Medo, onde você aprende a fazer esses pães e outros também. Gente, uma delícia fazer pão, criar uma nova cultura familiar, né? Minha avó fazia, você pode fazer na sua casa também. Verdade. Obrigado, Ivo. Que agradeço. Uma delícia. Pode empacotar tudo que eu vou levar. Fui.